Isso aí, meus queridos. Vamos continuar aquela aulinha que nós estávamos fazendo antes. Nós começamos o volume 4, é isso? Certo? Volume 4 da Física C. Física 4C. E começamos com processos de eletrização. Não custa relembrar, né, cara, que corpo neutro é o corpo onde o número de prótons é igual ao número de o quê? Prótons igual ao número de elétrons. Corpo positivamente carregado, o número de prótons maior que o número de elétrons. Corpo negativamente carregado, o número de prótons menor que o número de elétrons. Nós já vimos que a quantidade de um corpo é o número de cargas em excesso vezes a carga elementar. Já vimos isso? Quantidade de carga elétrica. E vimos que a quantidade de carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Eletrizar o corpo é deixar o número de elétrons diferente do número de prótons. E aí nós vimos que um dos processos é o por atrito. Ao atritarmos corpos feitos de átomos com diferentes eletronegatividades, um vai ceder elétrons para o outro. Portanto, os corpos adquirem sinais opostos. Se um perde 2 trilhões de elétrons, é porque o outro ganhou. Então, o módulo da carga é igual. Módulos iguais. Foi até aí que nós fomos, certo? Comentei, fazendo uma piada tosca, que o processo de eletrização por contato, ele é diferente. Quando nós fizemos o processo de eletrização por atrito, nós atritamos dois corpos que estavam neutros. Agora não. Agora eu vou ter um corpo que já está previamente carregado. Por exemplo, um cara com excesso de elétrons. E um sujeito neutro. O corpo A e o corpo B. Eu vou encostar o corpo A no corpo B. E se esse corpo B for condutor, esses elétrons que estão se repelindo vão ocupar também o corpo B. E depois que eu desconectar o corpo A do corpo B, eu perceberei que a carga do corpo A se reduziu e o corpo B também ficou negativamente carregado. Por isso que no processo de eletrização por contato, o sinal é o mesmo. Sinais iguais. Que sinais que são iguais? A do corpo que eletrizou e do corpo que foi eletrizado. Cuidado, hein? Uma pegadinha clássica de vestibular é o cara dizer que quando o corpo é positivamente carregado, ele transferiu cargas positivas para o corpo que ficou positivamente carregado. Isso está errado. Na verdade, foram os elétrons do corpo neutro que migraram para o corpo positivamente carregado. Por isso que ele continuou positivamente carregado, mas não tanto, e o corpo que cedeu elétrons ficou com excesso de prótons. Então, cuidado. Quando eu encosto um corpo negativamente carregado num corpo neutro, eu transfiro elétrons. Quando eu encosto um corpo positivamente carregado num corpo neutro, eu não transfiro prótons. Senão, reação nuclear. Né? Não vou mexer no núcleo do átomo, certo? Aí, na verdade, eu vou atrair elétrons. Quando eu sou positivo, um cara neutro, positivo. Eu atraio elétrons dele, por isso que eu deixo ele positivo. Cuidado com isso. Agora, cuidado. Se eu tenho dois corpos idênticos que são colocados em contato, a carga é dividida igualmente. Por exemplo, eu tenho um corpo com 2 microcoulomb e um corpo neutro idêntico. Quando eu encostar os dois corpos e afastá-los, já que eles eram idênticos, ambos vão ficar com 1 microcoulomb. Se eu tivesse um corpo de 5 microcoulomb, encosta, separa 2,5 microcoulomb para cada um. Óbvio, né? Só porque eles são idênticos.
for maior do que o outro, o corpo maior vai receber mais carga do que o outro. Por exemplo, se eu tenho uma esfera neutra, só que metálica também, só que menor. Quando eu encostar um corpo no outro, eu sei que a quantidade maior de carga vai ficar com o corpo maior. Mas eu não vou saber precisar, por enquanto, com a teoria que nós temos. Nós vamos precisar aprender potencial elétrico para descobrir quanta carga ficaria em cada corpo. E eu precisaria dos raios desses corpos, caso eles fossem esféricos, por exemplo. O que nós temos que saber a partir da aula de hoje, que após a separação, se esse corpo era positivamente carregado, ambos os corpos vão continuar positivamente carregados após o contato. Esse vai ficar com uma carga menor do que a que ele tinha. Por exemplo, 4 microcoulomb. Esse ficaria com quanto, portanto? 1. Se esse ficasse com 3, esse ficaria com... Totalizando os... Tu tem consciência de carga elétrica se conserva brincando desse jeito comigo. Concorda comigo? Então eu sei que um cara vai ficar com Qzão, outro cara vai ficar com Qzinho, ambos positivos. Sei que Qzão é maior que Qzinho, já que Rzão é maior que Rzinho. E sei que Qzão mais Qzinho é igual a 5 microcoulomb. Para quem não sabe, o micro é 10 na menos 6. Porque cargas elétricas, a gente sempre, estáticas, nós trabalhamos com cargas diminutas sempre. Legal. Então o que eu vou escrever no processo de eletrização por contato? Sinais iguais é sempre. Se os corpos forem idênticos, a carga é dividida igualmente. Se os corpos forem idênticos, as cargas serão divididas igualmente. E se não forem idênticos, já sacasse, né? O corpo maior, cabe mais carga nele. Pode pensar assim. Depois nós vamos aprender a calcular essa situação e calcular quanto de carga fica em cada corpo. Por enquanto é isso. Tem exceção para isso, tu acredita? Olha só que sacanagem. Imaginem vocês que eu tenho 4 esferas. 4 esferas idênticas, 3 delas neutras e uma delas carregada negativamente com menos 8 milicoulomb. Aumentei bastante as cargas agora, já que mili é 10 na menos 3, é a milésima parte e não a milionésima parte. Nós já sabemos que encostando as 4 esferas lado a lado, de maneira equivalente, afastando elas após o contato, o que nós perceberíamos? Meus caros, cada uma delas vai ficar com que carga, já que as cargas vão ficar iguais? Carga de menos 2 microcoulomb. Aceitável? Tranquilaço, né? Não tenho que errar, são esferas idênticas. 8 dividido para 4, 2. Acabou. Agora olha onde é que o perigo mora. Quando nós temos um corpo metálico carregado, o excesso de carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, fica na superfície externa do corpo, certo? Porque já que os iguais se repelem, as cargas tendem a ficar na parte externa. Nós até vamos ver futuramente que quando esse corpo tem uma região pontiaguda, o fato de as cargas ficarem na superfície externa faz com que a região pontiaguda tenha um campo elétrico um pouco maior do que a região plana. E aí então descargas elétricas costumam se dar pelas pontas dos objetos. É chamado de poder das pontas esse comentário que eu fiz. Poder das pontas. Acúmulo de cargas elétricas nas superfícies pontiagudas faz com que o campo elétrico ali seja maior. Então, quando se rompe a rigidez dielétrica do ar, por exemplo, o objeto descarrega através de um raio que geralmente vem das pontas. Aqui e ali também temos uma concentração de carga elétrica. Estou te comentando isso para que primeiro que tu saiba se pronunciar, né? Esses corpos são condutores, por isso que as cargas ficaram distribuídas na superfície externa. É assim para condutores. Corpos isolantes são diferentes. Se eu tenho um objeto de borracha,
Se eu tenho um material isolante, mesmo que ele tenha uma região pontiaguda, se eu atritei ele, eletrizei por atrito num certo local, as cargas ficam naquele local. Porque elas não têm mobilidade, já que ele não é condutor de eletricidade. Então ela não tem que saber disso, né? Que em corpos isolantes a eletrização ocorre localmente. Corpos condutores, o excesso de carga fica na superfície externa. Isso para que ele não caia numa pegadinha muito perigosa. Ela é rara, mas a gente não pode se valer da raridade dela para não comentar. Imaginem vocês que eu tenho 9 esferas. 9 esferas idênticas. Temos a 1, a 2, a 3 e a 9. Pronto. Todas estão neutras a partir da segunda. Só que a primeira não. A primeira tem aquela carga ali, ó. Só que pode ser positiva agora. Mais 8. Para aproveitar e lembrar mais prefixos nanocoulomb. Assim ninguém terá chance de se ferir. Nano é 10 na menos 9. Aprendemos, revisamos pelo menos alguns prefixos em micro, mili e nano. Micro, mili e nano. Os mais comuns, eu diria. Só que agora, gente, eu não vou encostar as esferas desse jeito bonitinho. Eu vou pegar uma das esferinhas, vou deixar no centro e vou cercá-la com as outras esferas. A esfera 1, ó, está ali no centro. Eu vou botar esferas acima e abaixo. Eu vou botar uma esfera aqui na frente, ó. Eu só não vou colocar bem na frente, porque senão ia cobrir a tua visão. Vou colocar uma esfera lá atrás, outra aqui, outra lá, ó. Meu Deus, eu cerquei a esfera 1 de esferas metálicas condutoras, neutras. Nós acabamos de ver a eletrização por contato, o sinal é igual. Só que nós não vamos dividir os 8 nanocoulombs pelas 9 cargas. Não. Porque já que o excesso de carga fica na superfície externa, a carga que está no miolo vai perder a sua carga. A esfera que está no miolo vai perder a sua carga, ela vai ficar neutra. Esse é o perigo. Portanto, as outras esferas que estavam por fora vão receber carga. Os 8 nanocoulomb vai ser dividido pelas 8 esferas e a carga de cada uma delas vai ser 1 nanocoulomb. Porém, a esfera 1 que ficou na região central ficou neutra. Essa é a parte perigosa. Ele misturar eletrização por contato com o fato de o excesso de cargas elétricas ficar na superfície externa. Aí se o aluno se focar só num desses detalhes, né, ele pode perder o resto. Tem que tomar cuidado com isso. Aí eu diria que a gente se deu bem na eletrização por contato fazendo esses comentários. Depois nós vamos aprender a calcular quanta carga fica exatamente em cada esfera metálica a partir de seus raios. Mais algumas aulas a gente vai voltar nesse ponto. Faltou um processo de eletrização. É o mais interessante. Por indução. E é o mais perigoso, eu diria. Não precisa mais de 2, 3. Por indução. O processo de eletrização por indução é mais perigoso porque ele tem que obedecer uma certa sequência. Olha só. Eu tenho um corpo que já está carregado previamente. Eu desejo carregar um corpo que está neutro, mesmo número de prótons e elétrons. O que consiste o processo de eletrização por indução? Eu primeiro pego o corpo que está carregado previamente e aproximo do corpo neutro, mas observem, não encosto. Porque se eu encostasse, obviamente, estaria se tratando de uma eletrização por contato. Nós já sabemos que os opostos se atraem. Esse corpo neutro ele deve ser condutor. Assim eu sei que os elétrons estão livres para passear na superfície do corpo. E assim, os elétrons livres seriam atraídos pela presença do corpo positivo, já que os opostos se atraem. E os átomos que perderam os seus elétrons estariam na parte oposta do corpo. Observem que este corpo não está carregado, ele continua neutro. Vamos supor que 3 milhões de elétrons, cada sinalzinho daquele representando 1 milhão de elétrons. 3 milhões de elétrons abandonaram seus átomos
Então ficamos com 3 milhões de prótons em excesso. Se tu somar a carga total daquele corpo, dá zero. Ele está neutro. Quer dizer que se eu levar o meu indutor, é o nome que se dá ao corpo previamente carregado. Indutor. Indutor porque agora este corpo ficou induzido. Ou polarizado. Polarizado, né? Como polo, que nem na química. Nesse momento, se eu levo o indutor embora, eu perdi o processo. Porque aí os elétrons voltam para os seus átomos de origem, neutralizando. Eu tenho que pegar o corpo que eu quero carregar, conectá-lo à Terra através de um fio condutor, que tem internacionalmente esse símbolo aqui, o símbolo de fio terra. Fio terra simplesmente porque a gente conecta ao planeta Terra. Como o planeta Terra é gigantesco, o planeta Terra ganhar ou perder zilhões de elétrons não vai fazer a menor diferença. E já que esse corpo indutor está atraindo elétrons, elétrons virão pelo fio terra e deixarão o corpo que estava neutro negativamente carregado. Agora atenção, mantendo o corpo indutor próximo do corpo induzido, eu tenho que desconectar o corpo que ficou carregado da Terra. Depois disso, o corpo que estava neutro ficou negativamente carregado, já que elétrons oriundos da Terra migraram para o corpo. Cuidado, se tu mantém esse corpo conectado com a Terra e leva o indutor embora sem desconectar, os elétrons que vieram da Terra voltarão para a Terra. E aí não ocorrerá a ionização. Então olha que delicado. Pega o indutor, aproxima do corpo neutro, deixa ele induzido. Conecta com a Terra, desconecta da Terra, mantendo o induzido próximo. E aí pode passear com o teu corpo neutro carregado. Que era neutro carregado. O que nós vamos decorar? O ideal é tu entender, né, o fenômeno. Aí não precisaria decorar, mas se fosse necessário uma decoreba, nós decoraríamos sinais opostos. Como assim? Se eu uso um indutor positivo, eu carrego o corpo neutro negativamente. Se eu tivesse usado um indutor negativo, a polarização seria o contrário. E os elétrons queriam fugir da presença do corpo negativamente carregado. E aí os elétrons, então, pelo fio terra, deixariam o corpo neutro positivamente carregado. Então, sinais opostos. Nada podemos cobrar por enquanto sobre a quantidade de carga de um ou do outro. Sinais opostos. O vestibular vai tentar te confundir. Vai perguntar para ti se dá para desconectar da Terra com o indutor próximo. Vai misturar sequências. Tu tem que estar muito atento para ver como é que vai ser a brincadeira ali, né? Tem que respeitar essa regra que eu te comentei. Essa sequência. Aproxima o indutor, conecta com a Terra. Desconecta da Terra. Vai passear com o teu corpo carregado. Tem questões que eu já vi aí pegando, tentando confundir o aluno. Mas se eu puxar o fio terra aqui por onde estão os elétrons, não importa. Não importa. Para a gente entender por que não importa onde vai estar a conexão com a Terra, nesse caso, nós temos que entender de potencial elétrico. Então, daqui a pouco vai dar para entender, mesmo que eu conectasse o fio terra com outra parte do corpo neutro, os elétrons subiriam pelo fio, sem estresse, porque eles estão sendo atraídos pelo corpo indutor. Beleza. Processo de ionização por indução. Foi. Ele comenta então também sobre o pêndulo eletrostático, pelo que eu vejo, né? Ele fez algum comentário sobre série triboelétrica? Deixa eu fazer um comentário aqui, galera. Série triboelétrica. Série triboelétrica. É uma série de vários materiais. Lã de coelho, pele humana, plástico, vidro. Como eu não sei a sequência certa, material. Tem aí na tua apostila uma série triboelétrica? Não, né? Material X, material Y, material Z, e aí aqui tem um mais. O que tu precisa saber da série triboelétrica? Através de experimentos, esfregando materiais diferentes, medindo a carga elétrica deles, dá para saber quando tu esfrega um tipo de material com outro, qual fica positivamente carregado, qual fica negativamente carregado, qual que perde elétrons, qual que ganha elétrons. Aí o que acontece? A série triboelétrica respeita o que essa setinha disse.
Quando eu atritar o material X com o material Y, o material X fica positivamente carregado e, consequentemente, o material Y fica... Se eu atrito Y com Z, o Y fica positivo, Z negativo. E se eu atrito X com Z, fica mais eletrizado os corpos do que atritar Y com Z. Ou seja, quanto mais distantes eles estão na série triboelétrica, maior é a eletrização, certo? O máximo que tu precisa saber de eletrização por atrito é isso. É esses detalhes que a gente comentou e saber usar uma série triboelétrica, se te fornecer. Eu não duvidaria que o ITA pedisse alguma noção de cabeça dessa série, né? Não duvidaria, né? Tem louco pra tudo. Eu não acho honesto pedir decoreba pro aluno, né, cara, que tá querendo entender a natureza. Mas tem de tudo nessa vida. Eu erraria essa da decoreba. Eu tentaria usar a ideia química, né? Quimicamente, quais moléculas estão presentes naquele material, se ela é mais eletronegativa ou menos eletronegativa, né? Eu tentaria tirar por aí. Mas uma vez eu fui fazer isso e me arrombei também. Fui fazer análise química, um espertalhão ali da química se arrombou. Então tu vê que tem que, né, tu tem que ver aí a história do teu vestibular. O vestibular é o mais foda do país. Ah, cara, se já caiu série triboelétrica decorada, decora, bicho. Decora os materiais clássicos lá e pronto. Porque de um tio que fez ITA, ele falou que no vestibular ele estava com uma tabela periódica na mão, enquanto o sujeito ia entregando a prova. Guardou o material, foi direto para a prova de química, né? Enquanto ele ainda memorizava alguma coisa da tabela periódica, já que os animais não fornecem nem tabela periódica, certo? Então tu vê, essa foi a técnica dele, né? Nem para todo mundo serve. E, meus queridos, vamos ver o que mais. Pelo que eu vejo, ele comentou o que é o pêndulo eletrostático, mas antes, deixa eu comentar com vocês o eletroscópio de folhas. Embora ele tenha tido seu valor e por isso ele ainda apareça para nós, ele é um instrumento bizarro que só serve para saber se um corpo está ou não carregado com algum tipo de carga. Nós não conseguimos saber se é positivo ou negativo. Ele é chamado de eletroscópio de folhas porque na sua esfera metálica com haste metálica tem duas folhinhas metálicas penduradas, pendentes. Sim, sabe? E aí, cara, esse sistema está protegido por um vaso de vidro aqui. Com certeza, entre a haste metálica e o vidro vai ter uma rolinha isolante também. No que consiste o eletroscópio de folhas? Tu pega o objeto e pensa, oh meu Deus, está carregado, e aí tu vai lá e encosta na esfera. Se as perninhas abrir, estava carregado. Se as perninhas não abrir, não estava carregado. Simples assim. Como nós vimos, quando um condutor metálico recebe carga, a carga fica na superfície externa. Quer dizer que se tiver excesso de elétron, toda a haste fica negativamente carregada, inclusive excesso de elétrons nas folhinhas pendentes. Como vai ter elétrons nas extremidades dessas folhinhas, elétron repele elétron, as folhinhas abrem a perna, certo? Se fosse excesso de prótons, falta de elétrons, o mesmo ocorreria. Esta falta se daria também nas folhinhas e elas, por repulsão, se afastariam. Se tu quiser usar o teu eletroscópio de folhas novamente, encoste ele na terra ou em um objeto suficientemente grande. Essas cargas fluem para o objeto suficientemente grande e o teu eletroscópio está neutralizado. Pode encostar mais um objeto para verificar se ele está ou não carregado. Beleza? Estava carregado, encostou na terra, as perninhas caem, mostrando que neutralizou. Que máquina incrível, hein? O eletroscópio de folhas. Uma outra máquina que nos ajuda a estudar as cargas elétricas é o pêndulo eletrostático. Esse é mais divertido. O pêndulo eletrostático consiste em um pêndulo. E é um pêndulo feito de material isolante, no qual a gente pendura uma esfera metálica através de um fio também isolante. Aí eu posso ir lá, usar, por exemplo, uma série triboelétrica, esfregar dois materiais que eu conheço, sabendo que o material X ficou positivamente carregado, eu vou lá, encosto na esfera que estava neutra e agora eu sei que ela está carregada positivamente. Aí eu penso comigo, oh meu Deus, este corpo está neutro, está carregado? O que é que está ocorrendo nesse corpo?
eu aproximo. Imaginem vocês que ao aproximar este corpo desconhecido do corpo positivamente carregado, eu percebo que o pêndulo eletrostático se inclina na direção do corpo, ou seja, atração. O que tu acha que está acontecendo com o corpo que nós não conhecemos? Ai, garota! Negativo ou neutro? Ela já está de prontidão, respondendo corretamente. O clássico é a gente imaginar que no caso de uma atração, o corpo desconhecido estava negativamente carregado, mas tem a outra opção. Lembrem-se que no processo de eletrização por indução, nós vimos que a presença de um corpo positivo induz o corpo, mesmo quando ele está neutro. Então, se esse corpo for neutro, mais condutor, mesmo neutro, ele vai ser atraído. Por que ele vai ser atraído? Porque agora os elétrons estão mais próximos da carga positiva do que os prótons das cargas positivas. Então, a atração será minimamente maior que a repulsão. Então, corpos neutros são atraídos por corpos carregados. Cuidado! Essa hora os opostos se atraem falha. Tá popular, superficial, falha. Os opostos se atraem. E corpos neutros também são atraídos, seja por corpos positivos ou negativamente carregados. Por que se dá esse fenômeno de atração de corpos neutros por corpos carregados? Devido ao fenômeno da indústria. E como nós veremos, a força de atração depende da distância, certo? Como as cargas opostas ficaram mais distantes, a repulsão é menor do que a atração. Atrai. Desculpa a demora. Então assim, o eletroscópio de folhas, tu não pode ter nenhum outro corpo carregado positivamente que não esteja fazendo parte do experimento nas proximidades, porque tu pode causar uma indução nas folhas alterando o resultado, certo? Então realmente, qualquer corpo vai sofrer influência da indução. O corpo humano sofre. Então tu vê, né? Se tu tem uma carga eletrostática muito intensa, absurdamente intensa, o corpo humano ao se aproximar dessa carga fica eletrizado, fica induzido, não eletrizado, e ao ficar induzido pode ser atraído, certo? E claro que seriam cargas absurdamente altas, para que isso pudesse ser perceptível. Mas é isso aí, o eletroscópio de folhas ele também pode sofrer indução. Ou seja, se eu aproximo um corpo negativamente carregado sem tocar, aqui vai ter excesso de próton e lá excesso de elétron. As perninhas já vão abrir. Concorda comigo? Depois que eu encosto e afasto esse corpo, aí essas cargas negativas se espalham, mas continua, as folhinhas podem até diminuir um pouco a abertura delas, mas vão continuar abertas. Isso vai acontecer também se tiver terra. Quando eu encosto a conexão com a Terra, o problema é que aí tu vai estar querendo induzir o planeta. Vai chegar uma hora que vai chegar tanta carga elétrica oriunda do planeta, vai subir, vai sair tanto elétron daqui, que esse corpo vai tender a ficar positivamente carregado, né? Concordas? As perninhas vão abrir, mas por excesso de cargas positivas agora, olha que viagem. Eu ainda não encostei, né? Eu estou eletrizando o eletroscópio por indução. Normal. Beleza? Se eu mantiver esse cara próximo e desconectar com a Terra, o eletroscópio vai ficar positivamente carregado. Sinais opostos, como nós vimos. Perfeito. A análise está perfeita. Sem estresse. No pêndulo eletrostático, o que eu queria que vocês lembrassem é que corpos neutros também são atraídos. Esse é o perigo do pêndulo eletrostático. O resto é bobagem. Atenção! Corpos neutros também são atraídos por corpos carregados. A pergunta é, por que fazer tão pequeno? Porque eu sou retardado. Desculpa, galera do fundão. Vou traduzir. Atenção! Corpos neutros também são atraídos por corpos carregados. Por que, professor? Indução. Portanto, se atraiu do opa, não sei, para garantir, carrega o teu pêndulo eletrostático negativamente. Atraiu também. Aí tu garante que o corpo era... Vamos lá, vamos recapitular. Era positivo
Opa! A galera me ajudou. Falou, professor, ó, cuidado, hein? Pode ser negativo, o teu corpo desconhecido, mas também pode ser... Aí assim, quero matar essa dúvida. Conectei meu pêndulo eletrostático à Terra, ele ficou neutro. Esfreguei o material X com Y, e agora peguei o material Y e encostei. Agora ele ficou negativamente carregado. Concorda comigo? Trouxe o corpo incógnito mais uma vez e aproximei. E mais uma vez eu percebo a atração. Posso garantir que o corpo incógnito é porque ele foi atraído tanto por positivo. Quando houver repulsão, quando o pêndulo eletrostático se afastar do corpo que tu não conhece, aí tu pode garantir que ele tem sinal o igual, né? Desculpa, induziu o erro. Desculpa, eu. Né? Se repeliu, não conheço esse cara, oh meu Deus, repeliu. Aí tu já sabe que ele também é negativo. Aí traz lá, meu Deus, quem é? Repeliu. Positivo. Tudo bem? Vai ficar, né, indubitável. Beleza, pêndulo eletrostático é evoluçãozinha do eletroscópio de folhas. Ele detecta se tem carga e, se for bem usado, detecta o sinal da carga desconhecida. Pêndulo eletrostático. O que mais? O que mais que ele falou ali? Aí ele já ataca de lei de Coulomb. Olha, vamos para a lei de Coulomb. Fala, meu querido. Professor, aquela questão que caiu durante o vestibular da CAF, que pedia se ele ficava inclinado quando ele se afastava, ou se ele retornava à posição inicial. Aquilo tinha indução, né? Isso. Aquilo tinha indução. Ele não tinha por que voltar à posição inicial, né? Era um sistema que ia até uma dissipação de energia, certo? Mas eu preciso da questão toda para ver, mas tinha indução também, né? Que tinha ímã e tinha solenoide junto, né? Aí a gente fazia a coisa cair, variação do fluxo magnético induzia corrente elétrica, isso ia ter algum efeito Joule. A presença do circuito ia desacelerar a queda do pêndulo, mas não ia fazer ele retornar à posição. Então ele ia acabar, no final, ficando... Mas né, estou fazendo em linhas gerais, né? Tem que dar uma olhadinha na questão para ter certeza. Não custa a gente fazer com carinho. Galerinha, agora vamos entrar numa segunda etapa da aula, que vai falar da lei de Coulomb.